Baruch Hashem, iniciamos neste momento o estudo da Parashá, segunda parte, e estamos aqui fazendo uma análise dos primeiros versículos que estão registrados na Torá Sagrada. Esta análise é uma análise que aborda tanto o conteúdo gramatical dessa estrutura, como também do contexto religioso, isto é, aquilo que os nossos sábios, a literatura judaica, tem para nos ensinar nesses primeiros versículos. E no início do primeiro volume que nós tivemos, logo após o serviço de Shacharit, no dia de hoje, nós abordamos sobre a profundidade da Torá no quesito de interpretações. A Torá não possui somente um nível de interpretação, mas sim possui, a priori, 4 níveis de interpretação, que nós chamamos de pardes, que quer dizer pomar. E este pardes, esta palavra, ela é composta por 4 letras, cada uma delas, no final das contas, representa uma palavra, da forma que pardes é pshat remes drash sod, isto é, nível literal, logo depois o nível alusivo, alegórico e finaliza com o texto cabalístico, a maneira de se interpretar espiritualmente. Nós verificamos que existem muitos hoje em dia que ignoram algum desses níveis de interpretação, sendo que todos eles são necessários para o aprendizado correto da Torá Sagrada. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas que recusam-se a aceitar o texto literal da Torá, isto é, as pessoas que recusam a interpretação que é ao pé da letra da Torá, pensando que a Torá, na verdade, é somente um livro de códigos e que, de fato, as narrativas que lá estão, na verdade, são histórias, não histórias, mas sim histórias, eles são contos, ou seja, não são verídicos exatamente, não tem precisão histórica, mas quando, na verdade, nós aprendemos daquilo que nós vimos aqui no Midbar Kedemot P. Aleph, no Dvash Lefi, também Rav 15, e Netzutzei Orod, sobre Zohar, volume 3, 152a, essas referências que eu mencionei dizem da seguinte forma: aquele que não interpreta pardes, isto é, os 4 níveis de interpretação, que todos eles são harmônicos, um não exclui o outro, todos eles são formato harmônico, mas diz assim: eu creio no pshat, creio no remes, creio no drash, ou seja, eu acredito na interpretação literal, na interpretação alusiva e na interpretação alegórica, porém eu ignoro a esotérica, ignoro o sod, ignoro o entendimento cabalístico da Torá, ou seja, eu tenho a palavra pardes e eu tiro o samer. Forma a palavra pered. Pered quer dizer mula. O texto que está dito em Terrilim, Salmos, capítulo 32, versículo 9, como a pered que não tem juízo, está dito. Pessoas indoutas, pessoas que estão ali pensando que a Torá não possui conteúdo profundo. Assim, como assim a Torá não possui conteúdo profundo? A Torá possui uma interpretação muito densa, que está além da intelectualidade humana. E existe o contrário também, existe o fenômeno contrário. Pessoas que rejeitam o resto e ficam somente com o pshat. Diz assim, não tem nenhuma interpretação mais profunda do que está escrito. Vamos assim, está escrito no texto, então, literalmente, então é porque é verdade. Se não está escrito no texto literalmente, eu não posso afirmar nada sobre esse quesito. E, na verdade, sobre esse tipo de situação, você vai perceber que é impossível você cumprir a Torá nos seus mínimos detalhes somente lendo a literalidade dela. É impossível, definitivamente. Não tem como você fazer esse tipo de situação. Quando a Torá menciona assim, farão para vós franjas nos 4 cantos das suas vestes, a Torá não disse qual é o tipo de franja, quantas franjas você tem que usar. Está dito também, farão para vocês nós. Estou falando aqui do tzitzit, percebeu? Quantos nós tem que fazer? Qual nó tem que fazer? Aqueles que vêm da marinha sabem. Existem centenas de nós existentes. A maneira como você pode fazer, porém, a Torá, ela fala numa linguagem resumida, na Torá Shebertav, na Torá escrita. Vem a Torá Shebealpé, a Torá oral, e explica mais, traz informações, conteúdos que são fundamentais. Outro diz, você deve levar no primeiro dia desse Sukkot, Pri Etz Hadar, um fruto
de uma árvore frondosa, um fruto que brilha. Como assim que é um fruto que brilha? Um fruto bonito? Será que é qualquer um que tem que levar? É a opinião pessoal que vai colocar ali na Torá? É assim mesmo? A gente vai verificar, como está dito na primeira carta de Kefa Hashaliach, que as escrituras são tomadas para interpretação pessoal de certos grupos. Ele critica isso, pessoas que estavam pegando a Torá, estavam trazendo interpretação pessoal ali, fala assim, não, eu penso dessa maneira, eu acho que aquilo dali, e ela diz que é verdade. Como assim? A Torá, será que ela é assim? Ela é dada a interpretação alheia? Não, de maneira nenhuma. A Torá foi dada nos seus mínimos detalhes, tudo da maneira correta. Muitos desses ensinamentos não foram escritos, foram explicados, Moshe Rabbeinu, boca a boca, mestre para discípulo, pai para filho, geração em geração. Isso, na verdade, é mencionado tanto na Torá Sagrada, que os irmãos sabem muito bem da Parashá Vayakhel, e isso aqui é Êxodo 35, versículo 1. E reuniu Moisés toda a congregação de Israel e explicou estas palavras. É isso que está escrito lá na Parashá Vayakhel. Ou seja, estamos falando das explicações da Torá, a Torá escrita, estamos falando da explicação. O que está dito lá no Mishneh Torah, Hilchot Yesodei Torah? Perdão, não é Hilchot Yesodei Torah. Na introdução do Mishneh Torah, existe um tomo que ele diz Messirat Torah Shebel Peh, transmissão da Torá oral. Ele menciona assim, que a Torá oral, Kol mitzvot shenitnu no le Moshe beSinai, todos os mandamentos foram dados ao Moisés de Monte Sinai, befrushan nitnu, foram dados com as suas explicações. Nenhum mandamento foi dado ao Monte Sinai sem explicação. Todos os mandamentos foram explicados ponto a ponto. Como que eu poderia imaginar o contrário? Que Deus me deu uma ordenança, não me detalhou e falou, faz, se não fizer, peca. Se não fizer, vai ser punido. Mas como que eu vou ser cobrado de uma coisa que não foi detalhada? Impossível isso. Outra, posso provar por isso, posso provar por aquilo. Outra, diz assim, essa Torá não está além do mar, para que você diga, quem é que vai lá pegar? Não está nos céus para dizer quem poderá ir para tomar, mas diz, está na sua boca, no seu coração, a fim de fazê-la. Agora você imagina um judeu ouvindo isso, dizendo assim, a Torá, ela não está longe. Tudo bem, eu entendi. Então quer dizer que a Torá está perto de mim. Mas está escrito, façam para vocês franjas. Mas como é que eu vou fazer essas franjas? Qual que é o tipo? Quantos nós? Qual é a coloração do tchelet? O céu, diz assim, azul celeste. Quantas tonalidades de azul existem no céu? Várias tonalidades de azul. Como é que Moshe Rabbeinu diz que a Torá não está tão longe? É difícil de interpretar isso. Como é que eu vou deduzir essas coisas? Efrushanit não foi dado com as explicações. Explicações essas que muitas das vezes não foram escritas na Torá Sagrada. Não foram escritas, mas foram explicadas por Moshe Rabbeinu. Estamos falando de geração em geração de sábios, geração em geração de líderes de Israel, anciãos, e foram aqueles que passaram essa transmissão, essas explicações, geração em geração. E é aquilo que nós tínhamos mencionado. Quando você estuda a Torá em um determinado nível, não se satisfaça somente com isto. Uma vez que você estudou a Torá em um nível, por exemplo, eu consegui estudar esse ano que se passou toda a Torá em Rashi. A Torá no Rashi, no livro literal. Chegou o próximo ano, você agora deve se aprofundar mais no conteúdo que você estava estudando anteriormente. Não ficar repetindo no sentido de não acrescentar. Uma coisa é você revisar. Outra coisa é você estar sempre estudando os mesmos textos de comentários e não se lançar para novas perspectivas daquele texto bíblico. Isso pode gerar um erro. Você deve estudar as opiniões existentes dentro desse quesito. E como nós tínhamos mencionado, esse Pshat, Remes, Drash, Sod, eles funcionam em uma dinâmica harmônica. Todas estas interpretações complementam a si mesmas no final das contas. E isto, meus ahim, é o que nós podemos entender. Aquilo que o Rabino Emmanuel Shochet escreve no seu livro A Tradição Mística, ele diz assim, o homem não pode e não lhe é permitido escolher ou selecionar os assuntos da Torá. A Torá divina é uma entidade, deve ser aceitada como um todo. Você diz assim, não, eu aceito Devarim, não aceito Bereshit. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Dizer que eu
Eu reconheço Devarim, mas não reconheço Bereshit. É como a mitzvah das 4 espécies. Não tem como cumprir a mitzvah das 4 espécies faltando uma. Está faltando o etrog. Como é que eu vou fazer a movimentação? Não faz. Tem que ter o etrog. Ou seja, a Torá tem que ser um compêndio, tem que ser aceita por um todo. A singularidade da Torá menciona que, apesar de serem 5 livros, todos os 5 são de mesma origem divina. De tal forma que não faz sentido eu aceitar um e rejeitar o outro, se ambos são de origem divina. Esse é o princípio fundamental da unidade da Torá. A unidade da Torá também é fundamental para todos nós. E se a Torá, portanto, ela está toda unida, está toda coesa e coerente entre si, daí o Ridá verificou assim, no Penei David, comentário de Bereshit 2:3. Então, se logo que nós terminamos de estudar a Parashá Vezot HaBarachá, nós imediatamente lemos Bereshit, deve haver um porquê nisso. Isso para você entender que tem o Hatan Torah e o Hatan Bereshit, sim ou não? Lá no Simchat Torah, Hatan Torah e Hatan Bereshit. O Hatan Torah, o noivo da Torá, é aquele que finaliza a Vezot HaBarachá. E o Hatan Bereshit é aquele que inicia a Parashá Bereshit. Certo? Ashkenazim fazem Hetzi Kadesh, meio Kadesh, antes da leitura da Parashá Bereshit. Sefaradim falou, nem Hetzi Kadesh a gente recita. Nem meio Kadesh, para que não tenha interrupção da finalização de uma Parashá para outra Parashá. Nem Hetzi Kadesh vamos recitar. Terminou a leitura de Vezot HaBarachá, gira o rolo, volta a Bereshit, emenda logo em Bereshit, para que nós não deixemos o mandamento fermentar. E sobre essa opinião, portanto, eu vou analisar a primeira palavra da Torá e a última palavra da Torá, e você vai ver aqui. Quando nós temos a expressão, e aqui, só para você entender, a primeira palavra da Torá é essa que se encontra aqui. Chamamos ela de Bereshit, começa com a letra Beit. Portanto, a primeira letra de toda a Torá, qual é? Beit. E a última letra, veja aqui, ó, na seção do começo para o final. Então, pego a Torá do início até o seu final. A primeira palavra é Bereshit, começa com a letra Beit. E você sabe qual que é a última palavra de toda a Torá? Israel é a última palavra de toda a Torá. Finaliza dizendo Israel. E qual que é a última letra do nome Israel? A letra Lamed. Entendeu? Quando eu faço a leitura de Bereshit para Israel, ou seja, do início da Torá para o final da Torá, qual que é a ordem dessas duas letrinhas? Beit Lamed. Forma a palavra Bal, que quer dizer confusão. Isso. Se eu leio do início até o final da Torá, primeira letra Beit, última letra Lamed, uno elas, Bal, quer dizer confusão. Mas se eu recomeço o estudo lá em Bereshit novamente, ou seja, eu vim de Israel e voltei para Bereshit novamente, ou seja, eu recomecei esse estudo. Agora, Israel Bereshit, né? Israel Bereshit, eu estou lendo de novo. Agora é Lamed a primeira letra, e Beit a segunda letra, forma a palavra Lev, coração. Ou seja, a informação espiritual da Torá só pode ser compreendida, só pode ser escrita no coração quando eu reviso e volto e torno a retornar, analiso. Somente assim a Torá de fato vai estar escrita no coração. Se eu li uma vez só, como é geralmente o costume das pessoas, né? Terminou o Deuteronômio, o que ela faz? Vai para Josué. Poucas pessoas vão lá e voltam. Só o povo judeu faz isso, na verdade. Tá tudo confusão. Você leu Bereshit, chegou em Deuteronômio, já não lembra mais o que esqueceu, o que leu em Bereshit, já está indo para Yoshua.
Vai ficar tudo confuso. Portanto, eu finalizo a Torá, volta em Bereshit. E assim eu formo a palavra lev, coração. Aí sim, de fato, a Torá vai estar no coração. Por isso que eu digo para você, principalmente também para os irmãos que estão assistindo pela transmissão, o primeiro ciclo da Torá, quando eu digo assim, ciclo completo da Torá, né? O ciclo completo da Torá é um ciclo, eu digo para vocês, e o primeiro ciclo da Torá é um dos mais confusos que você tem. Você não se situa direito na Parashá, você não tem aquela, assim, aquele conforto na Parashá, porque a primeira vez que você está pegando o texto, etc. Agora, quando você está no segundo ciclo, ou no terceiro, etc., você estuda o versículo, e no que estuda, não é no que lê, no que estuda, você estuda e você é apresentado aos comentários que você leu ano passado, ano retrasado, e fala assim, rapaz, é verdade, hein? Essa interpretação é assim, aquela. Assim a Torá ela vai sendo escrita cada vez mais funda no coração com o passar dos anos. Você vai lembrando mais dos versos, dos comentários, assim por diante. Então, isso para os Achim entenderem, muitas das vezes nós nos deparamos, né? Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que são grandiosas em Torá. Existem grandes tzadikim na nossa geração, muito profundos em Torá, muito conhecimento de Torá. Existem rabinos em Israel que recitam os versículos da Torá de cor como se ele estivesse falando contigo ali na hora. Aí você olha para rabinos como esses e diz assim, meu Deus, que sabedoria, grande hormá. Por trás daquilo dali é muita repetição. É o estudo contínuo e repetido dessas informações. E é isso que eu menciono, meus amigos, a coisa que nós nos assustávamos quando aqui estávamos junto ao Rabino, o Rabino tirando coisa da cachola de 10 anos atrás. Ele disse, isso aqui é 10 anos atrás, aí traz para você, você fica assim, de boca aberta. Mas por que isso? Porque, meus amigos, enquanto nós estamos indo para a padaria pegar o pão, o Rabino o pão já está voltando e o pão já está até frio. O pão já até esfriou. A gente está indo para a padaria, ele já está voltando. São décadas de estudo. Consegue entender isso? Décadas. Estudo profundo da Torá. Menciona o comentário do Rashi aqui, o comentário do Sforo na Colá, e você fica, de fato, assustado com essas informações, porque nós estamos nesse começo, estamos ainda no caminhar. Isso é fundamental de que você consiga aproveitar as fases espirituais que você está vivendo. Não pular degrau. Não pule. Aproveite as fases, estabeleça as bases. Isso eu conto uma experiência própria. Conto por experiência própria, meus amigos. Se o Rabino estiver vendo esse filho, ele vai rir muito. Tinha eu lá os meus 14 anos de idade, um anozinho de sinagoga aqui. Peguei para o Rabino num café ali na cozinha e falei para ele, Rabino, qual que é o livro que o senhor me indica para estudar Kabbalah? Falei isso, hein? Qual que é o livro que você me indica para estudar Kabbalah? O Rabino olhou para mim e falou assim, eu vou responder com uma pergunta. Quantos filhos Abraham tem? Eu falei, 2. Todo mundo se lembra dessa história, acho que eu já contei aqui uma vez. Eu falei, 2, foi errado. Abraham teve 8 filhos. Mais 6 com Quetura. Eu não sabia onde colocar minha cara ali. Eu estou pedindo o livro para estudar Kabbalah e pensava que Abraham só tinha Isaac e Ismael. Não tinha os outros 6. Aí eu falei, é verdade, Rabino, só está certo. Aí, sabe, para finalizar, ele me falou o nome dos 6. Ele falou para mim o nome dos 6 que ele teve com Quetura. Ou seja, meus amigos, o que nós aprendemos dessa anedota que de fato aconteceu? Eu estou querendo ir para o alto mar quando eu não sei nem mesmo pegar uma marola ali na praia. Entendeu? Eu já estou querendo me lançar lá na frente, fazer maratona de 2 km, 3 km.
Vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer afogado. Vai morrer afogado. O que isso quer dizer espiritualmente? A Torá de uma pessoa é toda bagunçada. Tudo bagunçado. Ela sabe uma informação de Sefirot, mas não tem explicação de Tzitzit. Entende isso? É um conhecimento de Torá totalmente falho. É um prédio todo defeituoso. Parede torta, tijolo faltando, mas a cobertura é uma beleza. A cobertura é linda. Mas a base, tudo torto, parede, tudo. Né? Então isso é fundamental, meus amigos, para todos nós, principalmente iniciando para Parashá Bereshit, para que nós aproveitemos as fases que estamos aqui. Cada um aqui está na sua fase, está no seu degrau. Isso é fundamental. É fundamental isto. Porque você olha para o seu estudo de Torá e é incentivado pelo estudo da Torá da outra pessoa. E assim, as dúvidas que você está tendo agora, nesse degrau de Torá que você tem, a outra pessoa que está no degrau acima, ela já tem a resposta de có. E assim você não demora tanto nos degraus. Você já vai subindo rápido, você está ali indo. A gente chama isso. Eu já que nadei, já fiz natação, né? A gente chama que você vai no corredor da pessoa. E quando tem uma pessoa que está nadando na sua frente, você está atrás dela, a água ela é menos pesada, ela tem menos empuxo. Então você consegue aproveitar. Você que está atrás da pessoa gasta menos energia do que ela que está lá na frente abrindo água para você. É fato, é fato. Ou seja, quando você está num ambiente em que existem níveis de Torá diferentes, facilmente você consegue evoluir, porque você consegue acessar a informação de maneira muito mais fácil se você estivesse sozinho. E assim nós vamos prosseguir aqui, para nós compreendermos, veja só a palavra do Gaon de Vilna. Pode passar, meu querido Buvakashá? Nosso slide. O Rabino Meir Eliyahu traz uma espécie de uma informação no livro Merkavot Argaman, na Parashá Bereshit, página 5. Rabino Meir Eliyahu, rabino vivo, rabino de Israel, muito grande em Torá. Ele diz assim: e tudo está no Humash. E todo o Humash está aludido no livro de Bereshit. Quando ele diz aqui Humash, ele está dizendo Torá. Né? A Torá. Ele está dizendo, e tudo está no Humash. E todo o Humash está aludido no livro de Bereshit. E todo o livro de Bereshit está aludido na Parashá Bereshit. E toda a Parashá Bereshit está aludida no relato da criação. E até o capítulo 2, versículo 4. E todo o relato da criação está aludido na primeira palavra, que é a palavra Bereshit. E toda a primeira palavra está aludida na primeira letra, o Beit. Entendeu? Agora, veja só a continuação do que nós aprendemos. Aproximou-se dele um de seus discípulos e disse-lhe, aproximou-se para o Vilna Gaon, rabino do século XVIII, disse assim, Rabbeinu, amanhã o meu primogênito, o meu primeiro filho fará o Pidyon Aben, o resgate do primogênito. Onde é que isso está aludido na Parashá Bereshit, então? Já que você está falando para mim que está tudo aludido na Parashá Bereshit? Diz o Rabino, respondeu-lhe Gaon de Vilna, Bereshit é um acróstico de Ben Rishon Harei Shloshim Yom Tfideh, o primeiro filho após 30 dias você deve resgatar, aí está a alusão do resgate do primogênito que você vai fazer amanhã, a alusão na palavra Bereshit. Entendeu? Veja que coisa incrível. O Vilna Gaon ensinou, então o discípulo questionou e ele deu ali na hora, dizendo, aí está a alusão. Todo mundo entendeu? Conseguiu entender isso? Está a alusão do seu resgate do primogênito, que será feito amanhã, na Parashá Bereshit, porque é um acróstico, o primeiro filho, após 30 dias, você deve resgatar. Então, Hashem Adonai Vorach Leilão vai. Isso é uma coisa maravilhosa, meus amigos. E na primeira parte do nosso shiur, nós estivemos aqui abordando as discussões que temos dentro da perspectiva judaica sobre esse primeiro versículo.
entendendo que, especificamente, o segundo verso da Parashá está dito: e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão sobre a face escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava pairando sobre a superfície das águas. Este costuma ser um versículo muito pouco compreendido nas Escrituras, e aqui nós vamos trazer explicações para cada um. Primeiro de tudo, é que aquilo que nós mencionamos inicialmente, essa conjunção. Vamos lá no versículo, Yoshua, você abre para mim, por favor. Bereshit, capítulo 1, versículo 2. Está mais lá na frente. Bereshit, capítulo 1, versículo 2. Pode passar. Tudo foi o que a gente comentou, essa primeira parte de Bereshit, né? Versículo 2, versículo 2. Isso, tá bom. Esse aí tá bom. O que nós comentamos que geralmente esse versículo 2 ele é traduzido como e a terra era sem forma e vazia, e nós provamos aqui para os Zahim pela perspectiva do Rabino Rafal, de que na verdade é uma conjunção adversativa devido ao ta'am, devido ao sinal de cantilação, que é o ravia, esse losango que está aqui logo acima da letra Aleph. Apesar de fato, o texto menciona ver haaretz, que é uma conjunção aditiva, ou seja, está acrescentando informação, o ravia está ali acusando de que, na verdade, não é aditiva, e sim adversativa. Portanto, o segundo versículo deve ser escrito mais, ou porém, ou entretanto, a terra. Entendeu? Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia. É mencionado ali conflito de informações e aquilo que nós tínhamos mencionado anteriormente, que o primeiro versículo está desconectado do segundo verso. Está desconectado do segundo verso. E nós mostramos aqui para os Zahim as referências de Yeshayahu, capítulo 14, e Hezkel Navi, capítulo 28. Mencionamos aqui sobre o evento cósmico que aconteceu antes dos outros dias da criação, que foi a queda do Satã, a queda de um ser celestial. E este ser celestial, quando está nesta sessão de queda, ele desarruma toda a criação de Hashem, aquilo que nós tínhamos mencionado anteriormente. Como que eu poderia entender e a terra era sem forma e vazia? Isso está escrito lá em Isaías capítulo 45, versículo 18. Eu sou o eterno criador dos céus e da terra, que não a fiz para ser vazia. Então Deus fez vazia ou não fez vazia? Um diz que fez, que é Gênesis 1, 2. O outro diz que não fez, Isaías capítulo 45, versículo 18. Para você entender que, na verdade, a terra de fato não foi feita vazia. Ela tornou-se assim devido à queda de um ser celestial. E isso, na verdade, meus amigos, para vocês compreenderem que no primeiro versículo, onde está escrito em um princípio Deus criou céus e terra, ali de fato já está falando sobre a criação de céus e terra na sua completude. Não é um versículo introdutório, não é o título. De fato, no primeiro verso já estavam criados céus e terra. Por isso, no versículo 2, você vai ver águas, você vai ver abismo. Porque a terra já estava formada ali. Mas a primeira construção que nós vamos verificar aqui, os primeiros adjetivos que a Torá vai dar para esta terra, é a expressão dupla torro e borro. Nós vamos verificar aqui. Vamos passar aqui, Vakashá, os slides. Passando do verbo liriot. Passar. Isto. Então, nós comentamos na primeira parte de que essa conjunção aqui é uma conjunção adversativa, é mais. A terra esteve, pretérito perfeito, não imperfeito, como a terra estava, a terra esteve. E aqui menciona a palavra torro, vorro, informe e vazia. Essa é a tradução inicial, entendeu? Vamos aqui fazer a tradução inicial para que a gente consiga escrever pelo menos um português aqui.
Agora nós vamos a uma explanação mais aprofundada do que seria esse informe e vazia que esse versículo está mencionando. O que quer dizer isso? O que a Torá está querendo dizer? O comentário do Rabino Yosef Beiton, um comentário muito interessante. Vamos passar os slides. Decifrando a Criação, capítulo 4, o Rabino Yosef Beiton diz assim: o texto descreve o estado presente do planeta e sua prontidão ou sua incapacidade para alcançar seu objetivo final, sustentar criaturas vivas. Ou seja, inicialmente a Terra ainda não estava propícia para fazer a manutenção da vida. E as primeiras palavras que a Torá usa para descrever o nosso planeta são Tohu Vavorro. E o Rabino pergunta, e o que é Tohu Vavorro? Considerando a diversidade de traduções que foram feitas e a profusão de exegeses, parece que essas duas palavras hebraicas deixaram perplexos os comentaristas e tradutores bíblicos por séculos. Os Ahim, se fizerem um estudo sistemático das versões bíblicas, não somente na língua portuguesa, mas em outras línguas, os irmãos vão perceber que existe uma variação muito grande de traduções aqui. A maior parte dos comentários judaicos clássicos, agora nós vamos trazer a perspectiva judaica, e o próprio texto bíblico em si confirmam que Torro e Vavorro contém uma ideia diferente do caos primevo. Isso aqui era uma perspectiva helênica, né? Os gregos eles tinham esse tipo de perspectiva de que inicialmente havia um caos primevo. Existe ainda uma desorganização reinava e depois as coisas começaram a ser organizadas. Isso é chamado de caos primevo. E os gregos, logo depois que a Septuaginta foi realizada, é porque outrora a Torá inacessível, hebraico, o grego, só poderia estudar a Torá se conhecesse a língua. Com a chegada da Septuaginta, a Torá foi totalmente universalizada ali naquela época, porque o inglês de hoje era o grego daquela época. E os gregos chegavam e falavam assim, aí está, Torro Vavorro, é o caos primevo que a nossa história, os nossos mitos falam. Mas aqui nós verificaremos que a maior parte dos comentários judaicos clássicos mencionam que a ideia de Torro Vavorro, que a priori é traduzido como sem forma e vazia, é uma ideia diferente desse caos primevo que os gregos falavam. O Targum Onkelos, escrito há mais de 1.900 anos, definiu Torro e Borro, que de fato são os substantivos, tá? Torro e Borro, como desolado e vazio, a expressão aramaica para Tzadia Verekonia. Tzadia Verekonia. Vamos passar aqui o slide e ele vai prosseguir. A palavra aramaica tzada ou tzadi significa desolado, não habitado. Reparou isso? A palavra aramaica tzada, tzadi, significa desolado, não habitado. De onde surge o nome da letra Tzad ou Tzad. Os sabem, conhecem a palavra Tzad. A letra Tzad é uma letra do alfabeto hebraico e o nome dela é essa. O nome dele é esse, Tzad. Agora veja, a palavra Tzada ou Tzad significa desolado e não habitado. O que significa essa letra do nome? O que a letra Tzad tem esse som de TS? Né? Por que ela tem esse nome de desolado, não habitado? Qual que seria a ideia? Isso para os Ahim compreenderem que se eu tomo essa palavra aqui, Tzadi, e coloco um kof no final dela, um kof. Sabe qual palavra eu formo? Tzadik Besedegamur. E esse kof muda a palavra de desolada para justo. Eu coloquei um kof no final. É isso? Se eu colocar um K aqui, o que fica? Fica tzadik. E esse kof é kof de quê? Dizem Chachamim. Kof de kedushá, santidade. De tal maneira que se o tzadik perde o seu kof, o que é o tzadik perder o kof? O tzadik perder a sua santidade, o que ele se torna? Sua desolada.
ou no contexto de Yeshua, quando ele menciona quando um espírito maligno é expulso de uma pessoa, não está dito que ele vai para regiões desérticas, volta, assim, ih, a casa está vazia, vou voltar, vou pegar 7 piores do que eu e vamos deixar essa segunda situação dessa casa pior do que era antes. Vamos fazer isso. Uma vez que o espírito foi retirado da pessoa, aqui na metáfora que Yeshua está falando de uma casa, a casa fica não habitada. Qual que é a expressão? Tzadi. E o que eu tenho que fazer nessa casa? Eu tenho que colocar um cofre ali. Não é isso? Para ela deixar de ser desabitada, desolada, tem que colocar um cofre ali. Ela tem que agora começar o caminho da santidade, da Kedushá. De maneira que, uma vez que aquela casa que outrora era não habitada, desolada, com Kedushá, essa pessoa alcança o nível para ser justa. Compreenderam isto? Isso é algo muito profundo, meus irmãos. Algo muito profundo. Apesar de não ter, de fato, assunto, contexto com aquilo que estamos lendo aqui, mas é um caminho periférico que estamos mencionando. E a segunda palavra que o Targum Onkelos usa para borro é rekania. E rekania, como a palavra hebraica reik, significa vazio. Verdadeiramente, acho que assim, quando os irmãos de Yosef jogaram ele num poço, é escrito em hebraico bor, que é a mesma expressão para sepultura, mas traduz-se ali na situação como poço. Está dito assim, bor reik, um poço vazio. Que até tem um comentário do Rashi que fala assim, não é que ele estava vazio, tinha serpentes e escorpiões ali, existe toda uma discussão naquela situação, mas o texto da Torá diz bor reik, e essa palavra reik é a palavra usada para vazio. Ou seja, para o Targum, nenhum caos primevo estava contido nas palavras torro vavohu, como os gregos, como diziam os helênicos. Naquele momento, o planeta Terra estava formado como planeta, mas ainda estava deserto e desolado, impróprio para a vida. Ou seja, na interpretação do Rabino Yosef Beiton, que ele está trazendo aqui, ele não está dizendo que a Terra estava uma bagunça. Não é que era uma bagunça desordeira, sem nenhum tipo de hashgahatelo, sem nenhum tipo de providência divina, que é aquilo que os helênicos falavam. Não é isso. A expressão torro vavor, nesse primeiro entendimento, era a expressão usada pela Torá para dizer que ela ainda estava imprópria para a vida. A Terra ainda não tinha sido formada nas situações adequadas, na temperatura certa, na concentração de oxigênio na atmosfera, etc. Ou seja, essa é de fato a situação que a Torá está falando quando ela diz que é torro vavorro. Agora, o Targum Yonatan vai acrescentar mais isso. Veja lá. De acordo com a segunda tradução do aramaico, que é chamada de Targum Yonatan, ou Yonatan Ben Uziel, que é o seu nome todo, ele desenvolve comentários sobre a tradução do Targum Onkelos e nos fornece mais alguns detalhes sobre o significado deste original par de palavras. Ele escreve que a terra era desolada, desprovida de pessoas, Bnei Anashá, e Rekania Behemá, e vazia de animais. Ou seja, não haviam seres vivos ali naquela situação. Por isso que a Torá vai mencionar essa expressão, torro vavô, isto é, sem forma e vazia. Essa expressão sem forma ou informe, pelos antigos Targumim, é traduzido como desolada, não habitada, isto é, não habitada por seres humanos, e vazia, que é isso? Vazia, borro, de animais. E a expressão borro, que é dita, essa expressão borro é usada várias vezes nas escrituras, e todas as vezes quando a expressão borro é utilizada, ela está falando sobre ausência de vida, entendeu? Então essa é a expressão no nível literal, ou seja, o que literalmente quer dizer, vou estar falando sobre a ausência de seres humanos, a ausência de animais. E aqui nós verificamos o seguinte, escuridão sobre a face das profundezas. Vamos voltar ali no versículo novamente. Vamos voltar ali. Verrocher al pnei tehom, e a escuridão estava sobre a face das águas. E aqui esse tipo de dimensão, o Rabino Yosef Beiton, que possui uma orientação muito interessante, ele traz um comentário muito interessante da Torá.
e vai mencionar sobre a perspectiva científica de que a vida começou lá naqueles vulcões no fundo do mar, com espécies de plânctons, etc. Ele fala, aí está uma alusão ao que está dito, a escuridão estava sobre a face do abismo, Rosher al pnei tehum, que geralmente essa palavra Rosher também é usada num contexto de vulcões, falando sobre escuridão. Ele traz um comentário muito interessante, mas obviamente esse tipo de comentário já não seria um comentário literalista da Torá e aquilo que nós estamos buscando aqui. Inicialmente nós estamos falando sobre a face do abismo e o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, cintilava sobre as faces das águas. Estamos falando somente de que a Terra ela ainda não estava totalmente organizada para a geração de vida, e esse abismo não é nenhum outro a não ser o abismo dos oceanos, aquilo que o texto do Targum Onkelos nos menciona. Fala assim, abismo, não, abismo dos oceanos, havia escuridão lá. Por que escuridão? Porque ainda não havia claridade do sol. Por isso, a profundidade dos oceanos estavam escuras ainda. E o Ruach Elohim, agora, isso para os Ahim entenderem, de que o que nós estamos acostumados? Geralmente nós estamos acostumados a ler os primeiros versículos de que maneira? Sempre alegórica. Não, isso aqui é uma alegoria. A gente aprende Tratado Shabbat 63a. A interpretação literal nunca perde o seu sentido. E o que eu estou fazendo aqui é um exercício de você entender que Bereshit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, todos eles podem ser lidos sem dificuldade no nível literal. Porque muitas das vezes, aqui você vai trazer, Rahamim vão mencionar no Midrash Tanhumá, informe, primeiro exílio, vazia, segundo exílio, escuridão, terceiro exílio, face do abismo, quarto exílio. São os 4 exílios que o povo de Israel vai passar ao longo de toda a história. Torru, que quer dizer informe, todos isso aqui são palavras tecnicamente negativas. Entendeu? Está falando aqui sobre sem forma, vazia, escuridão, abismo. A priori, essas palavras são expressões negativas. E Rahamim no Midrash Tanhumá vão mencionar essas 4 expressões aqui utilizadas, estão falando sobre os, como é que poderia dizer? Os exílios, as galuyot que o povo de Israel passaria. Este primeiro aqui é chamado Galut Bavel. E eles, para cada palavra, eles usam um versículo para provar isso. A expressão torro também é utilizada lá em Jeremias para Galut Bavel, para a diáspora babilônica. A expressão borro também é usada para o exílio medo-persa. A expressão escuridão, Rosher, usado para o Império Grego, estamos falando sobre o exílio grego, escuridão, e as faces do abismo. E aqui o abismo, que seria, de todos os 4, o substantivo mais tenebroso de todos, estamos falando de um abismo, de um precipício. O que isso representa? O exílio romano, que é o exílio que estamos vivendo aqui. Nós não estamos vivendo somente uma escuridão intelectual que o povo judeu viveu durante os gregos. O exílio que estamos vivendo aqui é abismo, é precipício, é lá no fundo. Esse é o nível espiritual que nós estamos vivendo. Não se compara com nenhum outro exílio que nós já vivemos. Pelo Midrash Tanhumá, o exílio de Roma é Pnei Tehom, faces de abismo. Após o exílio romano vem o quê? Era messiânica. E o Espírito de Deus cintilava sobre a face das águas. Isso era messiânica, é muita Mashiach. Veja a interpretação do Midrash. Então, para os Achim entenderem que eu poderia aqui abrir os Midrashim, mas Achim, vamos entender esse versículo de várias maneiras. E começar a dizer, informe, exílio. Não é isso? Mas qual é a interpretação literal desses versículos aqui? Então, para os Achim compreenderem essa expressão. O Espírito de Deus cintilava sobre as faces das águas. Digam nos Pinchas. Sobre al pnei hamai, a face das águas. Entendeu? E aqui a gente vai mencionar isso. Panim, faces. Pnei hamai.
Isto. Beseder Gamor. Numa linguagem midrástica, esta parte final do versículo alude a Yemot HaMashiach, era messiânica, como a gente mencionado aqui. Estamos falando de 4 substantivos negativos, isto é, exílio babilônico, exílio medo-persa, exílio grego, exílio romano e Yemot HaMashiach. O Espírito de Deus se instalava sobre a face das águas, porque a expressão águas, profeticamente, pode ser interpretada como os povos das nações. Por quê? Porque está dito lá em Yeshayahu. E não dirá um ao outro, dizendo, conheça Adonai, por quê? Porque toda a terra estará cheia do conhecimento de Deus, assim como o quê? Assim como as águas cobrem a face do mar. É o que está dito lá. Então, essa expressão, faces das águas, fazendo uma gezerá shavá, similitude de vocábulos com esse versículo de Isaías, representa as nações do mundo, em que o espírito de Mashiach, a era messiânica, estará sobre toda a terra. Ou seja, na linguagem do Midrash Tanhumá, esse versículo 2 sintetiza toda a história de Israel. Estamos falando aqui desde o início até o seu final. Mas na sua compreensão mais simples, por que o Espírito de Hashem estaria pairando sobre a face das águas de uma terra ainda totalmente desorganizada? Digo isso no sentido literal, Bilishon Pashut. Por que o Espírito de Deus, o que o Ruach Elohim estaria fazendo, pairando sobre as faces das águas? Sabemos, meus irmãos. E aqui a expressão que é utilizada, vou pedir para o nosso querido Yehoshua passar, e lá para o último slide, lá, aqui. A expressão merahefet. Essa expressão aqui é usada hoje em dia para o bailar de bailarinas. Hoje em dia, no hebraico moderno, você entendeu? Merahefet é o verbo que a gente usa hoje para bailar. Né? Quais são as traduções que nos vêm aqui? Geralmente é pairava, não é isso? Pairava, no sentido de estar sobre, você entendeu? Ele está elevado, está flutuando sobre as águas. Os arrimes estão com a Bíblia aberta aí. Existe talvez alguma tradução diferente disso? Ou todo mundo concorda, todas as versões concordam com essa expressão pairava? Existe alguma outra maneira? Aqui eu utilizei a expressão cintilava, que é a expressão conforme o Rabino Yosef Bitton vai nos dar. Aqui lembrando, meus arrimes, nós estamos fazendo a tradução desses vocábulos conforme o Rabino Yosef Bitton, que é aquele que escreveu Decifrando a Criação. Isso para que os arrimes consigam compreender qual que é a visão que aparece no texto. Existe algum verbo diferente? Pairava sobre as águas. Vamos lá. Tem algum outro verbo que é diferente aí? Bíblia o quê? Bíblia livre e movia. Ok. E movia, entendeu? Tudo bem. Perdão? Adejava sobre a face das águas, que é sinônimo de você bailar. Do David Stern? Pairou, usa no passado? Não. Não, Merahefet. Merahefet. Inclusive, isso aqui está no presente, meus irmãos. Percebeu? Sim, ele está usando o passado, quando o verbo está no presente ali. Mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Meus irmãos, voltamos ao ponto. O que o Ruach Elohim está fazendo sobre a superfície da Está cintilando. E isso é o que está registrado no Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, ele vai fazer esse tipo de comentário, dizendo que o Eterno, Yoshev Bamromim, ele se assenta nas alturas. E nós sabemos muito bem que está escrito lá em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 é Rizionata Merkavá, é a visão do carro celestial. Entendeu? Estamos falando de uma estrutura espiritual que comporta o trono de Hashem.
cabalisticamente. Isso está lá no primeiro capítulo de Ezequiel. Ele descreve os seres celestiais, descreve inclusive as rodas. As rodas dessa carruagem são seres celestiais que possuem olhos em toda a sua superfície. Isso é chamado de Reiat HaMerkavah, visão da Merkavah, visão do carro celestial. Inclusive, existe um texto, não sei se eu não, talvez, eu acho que é Salmos 86. Eu acho que é Salmo 86, não tenho certeza. Mas assim, Rechev Elokim Ribotaim Alfei Shnam. O carro de Deus são dezenas de milhares de Shinan. Adonai Bakodesh, o Eterno está na santidade. É um versículo como esse. Não lembro se é 86 de fato, talvez seja ou não sei. Mas lá menciona Rechev Elokim, o carro de Deus. É 86? 68:17. Então, meu, muito bom. Ou seja, não é 86, não. É 68. Como é que a mente bagunça as coisas, né? Memória é complicada. Mas tudo bem. Merkavah, isto é o nome que se dá para o carro celestial de Hashem. Apesar de que na época de Ezequiel a expressão Merkavah é utilizada para carroça, né? Hoje em dia Merkavah é usada para tanque de guerra. Mas uma linguagem dentro da Kabbalah, Merkavah está falando sobre o carro celestial de Hashem, que está dito lá em Ezequiel capítulo 1. E o texto de Terrilim, capítulo 68, versículo 17, ele diz Rechev Elokim Ribotaim Alfei Shinam. Geralmente esse versículo é muito mal traduzido, porque ele coloca no plural. Os carros de Deus. Você analisar aí, abra aí, por favor, Salmo 68, versículo 17. Você vai verificar isso que eu estou dizendo para ti. Está no plural, eles colocam no plural. Por que colocar no plural? O texto está claramente no singular. É Rev Eloquim, o carro de Deus. Ribotai Mafalshinam. São miríades de milhares. Ele diz assim, miríades de milhares, Shinan, que é o único substantivo que aí nesse versículo não é traduzido. Eles simplesmente ignoram essa palavra. Tem uma palavra nesse salmo que é totalmente ignorada. Eles não traduzem definitivamente. É como se ela não existisse. Shinan. E de fato não é uma palavra totalmente hebraica. Né? Assim como, por exemplo, nós falamos no Shema, Vehayu le totafot benenecha, não é isso? Totafot. Totafot não é hebraico. Urashi, só vê o versículo que fala, não é uma palavra hebraica isso aí. É uma palavra estrangeira, está registrada na Torá. Ele fala, Vehayu le totafot. Entendeu? E essa expressão shinan também é uma expressão que não possui uma raiz conhecida dentro do hebraico. De tal maneira que os rabinos são forçados a imaginar que, na verdade, David Ameller não escreveu aquela palavra para ser um substantivo de fato, mas sim para ser um acróstico. Um acróstico. Shin-an. Estamos falando sobre 4 letras. A letra Shin, a letra Nun, a letra Aleph e a letra Nun novamente. E aqui, Rahamim fazem a interpretação do Salmo 68, versículo 17, dizendo miríades de Shinan. Não é Shinan um substantivo, mas é um acróstico. Cada uma dessas letras é uma face. Shin, de Shor, que quer dizer bezerro ou touro. Nun, de Nesher, águia. Aleph, de Ariê, leão. E Nun, de Nekevá, face feminina. Eu pergunto para você, qual é o ser celestial que possui face de touro, face de águia, face de leão e face de homem? Qual que é o nome que a gente dá? As Hayot HaKodesh, que são mencionadas lá, capítulo 10 de Isaías, capítulo 10 de Ezequiel e também, capítulo 6 de Isaías, capítulo 10 de Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel também. São as criaturas que lá são mencionadas. Criaturas que possuem essas 4 faces, ou seja, não é Shinan no substantivo. Shinan é um acróstico aí nesse versículo. Ele está mencionando as faces dessas Hayot HaKodesh, desses seres celestiais, que geralmente é traduzido como santas criaturas, né? Mencionado assim. Hayot HaKodesh, santas criaturas. Ou seja, as santas criaturas estão na carruagem de Hashem, o trono do Eterno no centro, serafim embaixo. E assim, seraf
Ofan, Seraf, Ofan, tudo embaixo, fazendo a base desse carro celestial. E essas Ofanim são seres celestiais, que são rodas com vários olhos na sua superfície. Tudo isso, meus amigos, eu não estou falando que é Talmud, que é Guimarães, não. Isso está escrito no Ezequiel capítulo 1. São seres celestiais. Perfeito. São miríades, milhares. A única coisa é que não é os carros, é o carro. Entende? Essa que é a situação que a gente está falando. Aí ele coloca no plural, infelizmente. Sim, é um número incontável, um número muito grande. Não é que é infinito, mas é um número muito grande. Geralmente é como miríades, né? Miríades, milhares, etc. Não é um número exato. Mas isso para que os Achim entendam que o carro de Hashem, essa Merkavá, ela existe, se encontra no sétimo céu, em Aravot. E agora eu pergunto para você, por que que nós fazemos essa Reiata Merkavá, visão do carro celestial, aqui nesse sentido? Porque é a visão que a literatura judaica vai fazer. O Zohar vai mencionar que em todos os 6 dias da criação, veja isso, hein? Durante todos os 6 dias da criação, Deus desceu com a sua Merkavá para este mundo, para a Terra, e começou a organizar as coisas. Isso Hashem não fez lá do seu trono. Hashem desceu, veio com o trono dele para cá e assim organizou. E é por isso que Ruach Elokim Elahefed al Pnei Hamayim. O que o Espírito de Deus está fazendo aqui? Está se preparando para começar a organizar. É o que está dito lá no versículo 3. Vaiomer Elokim, e Deus disse, Yehi Or, vai Or, seja luz, e foi luz. Isso aqui é a Merkavá de Hashem. Se vocês lerem com cuidado Ezequiel capítulo 1, vocês vão verificar que um não precisava olhar para o outro, porque quem os guiava era o Espírito de Hashem. É o que menciona lá em Ezequiel capítulo 1. Diz, porque o Espírito do Eterno estava nas rodas. Da maneira que elas não precisavam olhar uma para a outra, como assim faz uma coreografia. Né? Na coreografia, o pessoal esqueceu um passo, faz o quê? Olha para o lado. Né? Mas não era assim. O Ruach Hashem, o Espírito de Hashem estava em todas. Elas faziam um movimento harmônico, um movimento dinâmico, todas o mesmo movimento, da maneira que Ezequiel, inclusive, ele gasta palavras nisso, dizendo, e quando o Espírito desejava ir para a esquerda, as Hayot iam para a esquerda, e quando o Espírito desejava ir para trás, as Hayot... Ele gasta palavras para te explicar isso, de que era o Ruach de Hashem que faz esta Merkavá, este carro celestial, de fato se mover. Muito bom. Muito bom. E, geralmente, nas versões inglesas, judaicas, né, as versões inglesas, eles colocam como em um vento divino. Eles falam assim, em um vento divino passava pelas águas. Né? Ele traz esse tipo de situação. Para você entender que o Espírito de Deus aqui, ele está atuando, na verdade, para guiar a Merkavá, para guiar o carro celestial. Então, também não existe problema nenhum em você fazer essa tradução, né? Em vez de você traduzir Ruach Elohim como sendo Espírito de Deus, você dizer, é um Ruach, mas não é qualquer Ruach, é um Ruach Elohim, é um Ruach Elohim, um Ruach de poder. Né? Um Ruach Elohim é um Espírito divino, um sopro divino cintilava sobre as faces das águas. Al Pnei Hamayim. Agora veja a continuação no versículo 2. Perdão, versículo 3. Vaiomer Elohim Yehi Or, Vaihi Or. E disse Deus, seja luz, e foi luz. Sendo que, mais uma vez, nos Achim, aqui a expressão Yehi, que já é usado no seu imperativo, Yehi,
pode ser traduzido como um e como outro, conforme aquilo que nós já tínhamos mencionado anteriormente. O verbo lihiot, ele é um verbo ser estar. Essa concepção, ela não está no português, ela está no inglês, por exemplo. O inglês possui esse tipo de verbo. Verbo ser estar. O alemão também tem, né? Verbo ser estar. Ele menciona um mesmo verbo, ele pode dizer essência, característica intrínseca, que seria o entendimento daqui no português como aquilo que é. Aquilo que é, está falando de essência intrínseca, ou aquilo que está. Ou seja, é um estado momentâneo, não necessariamente participante da essência daquele elemento. Ou seja, no português a gente tem que fazer essa escolha, não tem jeito. E como que eu vou fazer essa tradução? Deus disse seja ou Deus disse haja? E aqui é muito interessante vocês analisarem, eu não tive tempo para colocar tudo isso no slide, mas isso para os Achim compreenderem, que a perspectiva do rabino Morris Rafal, que é esse rabino hebraísta que fez esse tipo de análise gramatical do texto, ele menciona que a escolha de você dizer seja ou haja, na verdade, não é mais uma escolha no sentido gramatical, mas sim se você vai partir do princípio de que se é uma entidade pessoal ou impessoal. Porque quando você diz haja luz, de onde essa luz está vindo? De uma coisa totalmente aleatória, não se tem como determinar. Você diz haja luz, e aí Mas quando você diz seja luz, é uma palavra direcionada para um elemento para que ele seja luz. Então, o rabino Morris Rafal, ele fala assim, nesse sentido, você pode dizer haja luz, ou seja, algo totalmente impessoal, ou seja, apareça a luz, que a luz brilhe, mas o Yehi Or, seja luz, é algo muito mais direcionado para um elemento específico de uma criação, de tal maneira que esse elemento se tornará luz. Esse elemento se tornará luz. Que é o início, né? O início. O Ramban, o Narmanides, ele vai mencionar que essa luz aqui não é uma entidade luminosa. Na verdade, é um conceito. Dizendo, haja luz, ou seja, dizendo assim, vamos começar a organizar as coisas. É como se fosse isso, metaforicamente. Assim, haja luz. O Ramban, ele diz assim, todas as vezes quando a Torá diz assim, e foi noite, e foi manhã, foi crepúsculo, e foi manhã, dia tal, ele não está querendo dizer que de fato foi uma escuridão e depois foi uma claridade. Mas ele... Não é isto? O Ramban, ele caminha pelo sentido de que escuridão quer dizer confusão e luz quer dizer organização. Da maneira que ele finalizou um tipo de ação em um dia e diz foi noite e manhã, querendo dizer estava desorganizado, agora está organizado. Entende? Esse é o entendimento do Ramban. Ele traz esse sentido num conceito metafórico. E aqui ele vai aplicar esse mesmo sentido, dizendo Yehi Or, não imagine que esta luz aqui é uma entidade luminosa, mas sim é o conceito de Tikkun por si. Ou seja, numa interpretação do Ramban, ele está dizendo que Deus disse, haja Tikkun, haja conserto, haja retificação. Vai Or. E assim existiu o conceito de Tikkun. Por quê? Para que os Achim compreendam, o Eterno inicialmente criou todas as coisas perfeitas, sim ou não? Hashem inicialmente criou todas as coisas perfeitas, céus e terras estavam todos perfeitos ali. Mas existe um conceito que não tinha sido criado, porque não havia necessidade de criá-lo. É o conceito de retificação. No mundo perfeito, por que existiu o conceito de retificar? Entendeu? Não há necessidade. Mas uma vez que esse acidente ocorreu, e agora eu preciso organizar as coisas, eu vou ter que criar o conceito de tikkun, o conceito de retificação. Esse conceito era inexistente. Hashem criou esse conceito dizendo Yehi Or, ou seja, haja tikkun, haja retificação, vai Yehi Or, ou seja, se tornou luz, ou seja, e houve essa retificação, o conceito de retificação passou a existir,
Vaiar Elohim et haor ki tov. E Hashem passou a ver essa retificação como sendo algo bom. Vaiavdel Elohim ben haor uven haroshech. E Hashem começou a organizar as coisas que estavam retificadas das coisas que ainda não estavam retificadas. Veja que interpretação interessante na visão do Ramban. E é isto, meus achim, para que vocês compreendam que na interpretação desse versículo 3 e versículo 4, o Ramban começa mencionando de que essa luz, na verdade, não é uma entidade luminosa, mas sim um conceito de retificação. Tá legal? O caminho do Midrash, ele vai dizer, não, é uma entidade luminosa. Mas ele vai dizer, mas é um pouquinho diferente, não é como se fosse luz aqui, como tem. Mas é isso que... Deixa eu abrir aqui, para os achim compreenderem. O Midrash vai trazer uma outra ideia. Diz assim, os nossos sábios ensinam que essa luz que foi criada no primeiro dia foi ocultada para o justo do mundo vindouro. Essa luz, ela foi revelada. Mas Hashem, após que revelou essa luz, viu, essa luz é muito boa. Na verdade, eu vou deixar essa luz aqui separada para estar aqui no mundo vindouro. Isso aqui é a linguagem do Midrash. Mas essa ideia é paradoxal. Prossegue aqui o texto. Pois, se todo o propósito da luz é de iluminar, por que ela teria sido escondida logo após de ter sido criada? E foi a linguagem que os Midrashim disseram. Isso vai contra o seu próprio propósito de existência. Por que eu quero criar uma luz? Para que ela ilumine. E eu crio a luz e agora eu ocultei ela. E mesmo que os nossos sábios tenham explicado o porquê da ocultação da luz, ainda permanece a seguinte pergunta. Se Deus, que é onisciente, sabia que a luz era oculta, por que ele a criou já no início do processo da criação? E agora o Zohar vai começar a explicar esse conceito e vai mencionar que é a palavra or, que está dito aqui, Yehi or, seja luz. Essa expressão or tem gemátria 207. Gemátria 207, a mesma gemátria da expressão raz, quer dizer segredo. São numericamente equivalentes. E no judaísmo, quando palavras têm equivalência numérica, indica que existe uma relação entre essas duas ideias. Ou seja, de alguma forma, ambos compartilham da mesma essência. Luz e ocultação. Olha que coisa interessante. Dois conceitos antagônicos, da forma que ocultar seria talvez você não deixar iluminar, e ele significa oculto, enquanto que luz seria o conceito ao contrário, mas ambos têm a mesma gemátria. Luz e segredo, luz e oculto. O motivo disto é que tudo que existe no mundo foi criado por meio de permutações das letras dos pronunciamentos divinos. Portanto, duas criações cujos nomes em hebraico são constituídos por letras cuja somatória tem o mesmo valor numérico é porque elas compartilham da mesma essência. Esse conceito aqui nós nos aprofundamos bastante quando estávamos falando sobre o estudo do Evangelho de João. Abrimos aqui Sha'ar HaYichud Ve'Emuná, do Tânia, primeiro capítulo, falamos aqui sobre como que funciona a palavra se transformar em matéria, explicamos aqui todo o conceito cabalístico disso. O Midrash diz, da mesma forma como um rei que deseja construir um palácio, não o faz espontaneamente, mas consulta a sua planta, e o arquiteto, Deus, consultou a Torá e criou o mundo. Ao se analisar o processo através do qual um ser humano cria algo que requer planejamento e premeditação, aprende-se algo sobre o modo como Deus criou o mundo. Ou seja, em primeiro lugar, contempla-se o propósito e a conclusão final do projeto. É apenas após ter se feito isso que se inicia o trabalho verdadeiramente. Essa foi a forma como Deus criou o mundo. E o propósito que ele contemplou foi um mundo onde a luz divina fosse ocultada sob as pesadas vestimentas da existência material, que seria espiritualmente purificado para que a luz pura de Deus fosse restaurada. Em outras palavras,
Deus desejou criar para si uma morada dos mundos inferiores. Vamos explicar agora isso aqui, no final das contas. Qual que é o entendimento do Midrash? De que essa luz, na verdade, é a Torá, a própria Torá, dizendo Yehi Or, vai Or. Aqui o momento em que a Torá foi ocultada. Que parte da Torá foi ocultada? Exatamente o fogo branco que nós mencionamos no início. Estamos falando do fogo branco inicialmente, nós mencionamos no shiur anterior. Esta era a luz que Hashem tinha emanado ali, mas Hashem viu aquele fogo branco e o ocultou para o Olam Haba, para o mundo vindouro. As coisas que estão descritas de maneira profunda dentro dos segredos da sabedoria de Hashem, o Eterno não quis revelá-las nessa criação de agora. Hashem vai tornar essa luz revelada para o Olam Haba, para o mundo vindouro, para os tzadikim, e esses tzadikim poderão acessar a esta luz. Por isso que Or Iraz, isto é, luz e segredo, tem a mesma gematria, o mesmo valor numérico, porque estamos falando do fogo branco da Torá que não está revelado para a nossa mente intelectual. Entendeu? Então, repare que esse tipo de interpretação já é uma interpretação muito mais profunda do que o Ramban. E a terceira explicação que se tem é de que essa luz, na verdade, está sendo referida para aquele que será o verdadeiro responsável por esse tikkun. Quem seria o verdadeiro responsável por esse tikkun? Infelizmente, eu não anotei esse versículo, mas eu tenho certeza que os irmãos vão se lembrar. Existe um versículo, não sei se é a primeira carta ou a segunda carta de João, ele menciona que o Mashiach veio para o mundo para desfazer as obras do Satã. Vocês se lembram dessa referência? E Yoshua, se você puder achar, ou também outro irmão, se puder encontrar esse versículo, infelizmente não anotei, mas isso para os Zahim compreenderem que o Mashiach, o Messias, inicialmente, antes da queda do Satã, tinha uma única missão, ser palavra de Deus, ser Dvar Elohim, aquela que vai ser o arquiteto de toda a criação. Após a queda do Satã, uma segunda missão foi dada para Mashiach, desfazer as obras do Satã realizadas. Ou seja, Mashiach, de fato, seria o responsável por esse grande tikkun olam que o Eterno está trazendo. Portanto, achou? Conseguiu achar? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Por favor, faça a leitura, meu querido. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Deus para desfazer as obras do diabo. Quais foram as primeiras obras que o Satã realizou? Yeshayahu 14, Ezequiel 28. O Satã quis subir, mas queria subir de maneira errada. Isto é, Heilel ben Shachar, que está mencionado ali em Yeshayahu 14. Brilha, brilha, mas é um brilho de vanidade, uma expressão pejorativa. Ele quis subir, quis colocar o seu trono no Monte da Solenidade, está dito assim, Monte da Solenidade, Har Moed, a expressão que está dita lá em Yeshayahu 14, Har Moed, queria colocar o seu kes, o seu trono lá no Har Moed, no Monte da Solenidade, dizendo, serei semelhante a Elion, serei semelhante ao Altíssimo. E Hazel chamando além que nós não venhamos aqui pensar que o Satã está se referindo a Hashem. Satã sabe, apesar do seu ego, apesar da sua prepotência, a criatura sabe que é impossível ser o Criador. Essa expressão Elion, existe um versículo do Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, no primeiro capítulo que é mencionado que Yeshua é príncipe dos reis da terra, é o que está dito lá. Príncipe dos reis da terra, no primeiro capítulo de Apocalipse. O Franz Delitzsch, hebraísta do século XVIII, quando ele pega o grego do Textus Receptus e traz para o hebraico, o primeiro hebraísta que fez essa tradução na íntegra, sabe qual é o vocábulo que ele traz? Para essa expressão de príncipe, Elion Malchei Aretz. Altíssimo
sobre os reis da terra. Essa expressão Elion também é aplicada para Mashiach. Então, quando Satã sobe, diz assim, colocarei o meu trono, serei semelhante a Elion, não é Elion, Hashem Itbarach. Elion, Mashiach de Israel. Ali o Satã estava querendo se colocar como Mashiach, como sendo também filho de Hashem. E devido a isso, está dito no Yeshayahu capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, ele foi jogado à terra, foi humilhado. E esse tipo de situação, esta queda, foi uma queda que impurificou toda a criação. Aqui nós falamos já de maneira detalhada numa outra paraxá, falando sobre a morte de Nadav e Avihu, percebe? Que é uma situação material daquilo que aconteceu lá em cima. Ou seja, o Satã, quando veio dos mais altos céus, veio rasgando os céus, impurificando um por um. E purificou, vai ter que fazer tikkun. Esse é, de fato, o conteúdo desse verso. E o Hanan diz que o Filho de Deus foi manifestado. Olha a expressão que ele usa, que é exatamente uma expressão equivalente a Yehior, apareça a luz, seja a luz. Seja, de fato, emanada como luz para trazer retificação, ou seja, a visão, essa terceira interpretação que nós falamos, concorda com a primeira, do Ramban, de que a luz que aqui está dito, é or de tikkun. Só que o Ramban, ele traz o tikkun como conceito. Não, aqui está o conceito de tikkun. Quando, na verdade, a terceira interpretação diz, não, esse tikkun tem nome, esse tikkun é Yeshua. Bendito é o Eterno para todo sempre, amém, amém. Havia pecado ainda? Pode terminar. Tenta sintetizar a informação. O próprio Mashiach. Vamos. Sim, Yeshua diz assim, vês a mim, vês a face do meu Pai. E ainda está escrito que for Betzelem Elohim,
A imagem de Elohim foram feitos. Assim, mas Hashem não tem Elohim. Ok, tô vendo. É importante os Zahim compreenderem que está dito lá no Hebreus capítulo, Colossenses capítulo 3, mencionando que Yeshua é a imagem do Deus invisível. E ali ele usa Tselem. Por isso que está dito lá no Bereshit, dizendo que ele foi feito à imagem de Elohim. Não a imagem de Elohim, Deus, mas a Yeshua, que é a expressa imagem, Tselem, do Deus invisível. Hashem Itbarach não en loguf velo de mutaguf, ele não tem corpo nem semelhança de corpo. Fica nosso maruto. Nem sei quantas horas são, gente. São quantas horas aqui? Sim, a Kavaná foi o que determinou ali a situação do Satã. Perfeitamente, que é o que muitas pessoas acabam confundindo, porque, obviamente, nós vamos comentar isso na Parasha Noach, sobre a queda dos Bnei Elohim, sobre essas duas quedas espirituais, no contexto de que o Satã, ele foi de fato lançado para esse mundo aqui. Porque o seu objetivo inicial não era vir para cá. O objetivo do Satã era subir. Assim, por isso que é importante vocês entenderem que existe o Korah, que almeja um posto a mais, mas com a kavaná errada, e existe aquele sobre o qual Rav Shaul, o apóstolo Paulo, diz assim, aquele que almeja o episcopado, boa coisa deseja. Lembra desse verso? Qual que é a diferença? Qual que é a linha fina entre você querer alguma coisa além e ser como o que Rav Shaul está dizendo, ou querer uma coisa além e ser como o Korah está dizendo? Tudo está na Kavaná. É intenção ali. O Satã estava com uma intenção, por isso que a gente fez questão de dizer, ele diz assim, Heilel ben Shachar, o iluminado filho da alva, que é uma expressão usada para o Satã ali no início. Iluminado como um adjetivo pejorativo, uma pessoa que brilha para aparecer, uma pessoa que brilha por vanidade, não por, de fato, consistência. Ou seja, nenhum de nós estamos aqui para substituir Yeshua Hazashon Aleinu. Estamos, na verdade, buscando a retificação do nosso ser. E qual que é a retificação do nosso ser? A retificação é você olhar para Yeshua e ver assim, teremos como ele é. Palavras de Rav Shaul. Teremos como ele é. Adam Marishon, inclusive o Midrash, vai dizer assim, os malachim olharam para cima, viram Elohim, olharam para baixo, viram Adão, ficaram confusos, viram Elohim aqui em cima, Elohim aqui embaixo, a gente ficou confuso. Quem que a gente tem que servir aqui? É o Elohim de cima ou o Elohim de baixo? Essa é a linguagem do Midrash, mencionando a grandiosidade de Adam Marishon. A maneira como Adam Marishon foi criado, a imagem e semelhança de Yeshua, seria você olhar para cima, ver aquele que está à destra do Pai. Olhar para baixo, ver Adam Marishon. Os malachim ficaram confusos, os Midrash. Quem que a gente vai servir aqui? Às vezes, para os Zahim compreenderem qual que é o grande objetivo que Hashem colocou, de nós compreendermos da seguinte maneira, inclusive o Rabbi Nassef Biton vai trazer esse comentário aqui. Dizer assim, no princípio criou Deus os céus e terra, dois elementos, um elemento espiritual e o elemento terra, o elemento físico. E ele diz, e a terra? Você repara que toda a ótica da história da criação está voltada para a terra. Quando que, na verdade, no início, Deus criou céus e terra. E o segundo verso, e a terra, começa a trazer uma ótica física. Descreve a história da criação do mundo físico. A Torá revela os detalhes do mundo físico. Agora, como foi a criação dos céus? Onde na Torá vai mencionar a formação dos céus nos mesmos detalhes como foi usada para a terra? Isso para os Zahim compreender, a gente não vai ter tempo aqui, mas a descrição
da formação dos céus está no Salmo 104. O Salmo 104, de fato, é a descrição de como que os céus de fato foram organizados, com os mesmos detalhes, com os mesmíssimos detalhes como está na história da criação. Mas isso para os Achim compreenderem. E na palavra Elohim, você vai ter o ponto que está em cima, de Elo, e o ponto que está embaixo, que é o Kim. Mas tem o Elohim de cima e o Elohim de baixo. E nosso querido Pinhas. É uma linguagem midrástica. Vai ser legal. Uma linguagem do Midrash. Midrash tem que ser lido em Drash. Perdão? É Sedegamur. Ali nós estamos falando sobre um conceito, obviamente, Yeshua não se limita somente a isso. Estamos falando o corpo como aquilo, né? A pergunta é a seguinte: qual é o formato do corpo de Yeshua? Um diz é cordeiro, outro diz é leão. Eles falam homem de guerra. E Ezequiel viu fogo para cima, fogo para baixo. E o outro, pela Cabala, diz assim: não, é o corpo místico da Torá. É um corpo, o formato do corpo, porém com as letras místicas. Então, assim, Yeshua é um elemento na criação, Yeshua é uma criatura que, na verdade, possui uma característica diferente de todas as outras. Yeshua menciona: eu sou dos mundos superiores, vocês são dos mundos inferiores. Mas é para você entender. Sim, ok. É porque a linguagem do Midrash existe o macrocosmo, o Elohim do macrocosmo, e o microcosmo. E Adam Arishon é o Elohim daqui de baixo. Não com as mesmas habilidades, obviamente, não com a mesma natureza, não com a mesma essência. Então, ele é toda uma linguagem do Midrash para mencionar que é uma função parecida. Adam recebeu uma função aqui de organização de poderio, assim como Yeshua lá em cima. Antes da queda de Adão. Entendeu? Não, mas a gente não pode. Não, ok, mas é porque uma coisa que a gente precisa entender: o Midrash tem que ser lido em Drash. Tem que ser lido num sentido alegórico. Não pensemos aqui que de fato os anjos ficaram confusos. Entendeu? Não é essa a história. Essa não é a ideia de fato que o Midrash quer trazer. Tudo bem? Muito bom. Sim, então. Sou. Sim. Sim, corpo transformado. Tudo Gamorra. Como assim? Não entendi. E Yeshua, antes de nascer aqui, ele tinha esse mesmo corpo? Complicado. Existe um. O que a gente pode dizer é que existia um tavnit, uma forma. Existia um tavnit. Não podemos chegar a dizer que havia um corpo.
Houve uma... Com certeza. Ou seja, Gamur, é importante a gente comparar aqui o que é natureza humana, é natureza humana. A natureza adâmica não é a mesma natureza. Entendeu? Estamos falando sobre constituição física totalmente diferente. Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém. Bendito é o eterno para todos sempre, amém, ve amém. Nós finalizamos o nosso shur nesse momento, Baruch Hashem. Como está escrito, Eilu ve Eilu divrei Elohim Chaim. Tanto um quanto o outro estão falando palavras de Deus. Baruch Hashem, que até nos abençoe grandemente. Vamos dar aqui 10 minutinhos de intervalo para então voltarmos a Vit Motzei Shabbat e então iniciarmos Kiddush Levana Bezeratu Itbarach. Que até nos abençoe grandemente. Os irmãos estão assistindo para a transmissão, que até nos abençoe grandemente em nome de Yeshua. Amém, amém.